Saiu de um, saiu de dois, entrou na área, bateu! Gol! Da Chapecoense! Da Chapecoense, entre os estádios tu és sempre o esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu és sempre o vencedor. São tantos títulos outrora conquistados, com bravura, muita raça e fervor. Leva contigo o coração de uma cidade, meu furacão, tu és sempre o vencedor. Sempre honrando nosso escudo com sua raça, és alegria nos estádios, nunca só. Na imensidão e vastidão do nosso estado, Chapecoense, tu és sempre Chapecó. A força imensa da sua fiel torcida, que nos estádios tudo é lindo e nos fascina. A nossa massa, meu verdão, mexe contigo, tu és querido em toda Santa Catarina. Expande entre os estádios, tu és sempre o esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu és sempre o vencedor. São tantos títulos outrora
uma cidade. Meu furacão, tu és sempre o vencedor, sempre honrando nosso escudo com sua raça. És alegria nos... A partir de agora, você vai ver a realização de um sonho que parecia impossível tornar-se realidade. Vamos, 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 furacão! Vamos, vamos, vamos ser campeão! A mobilização do povo de uma cidade, apaixonados por futebol, apoiados pela região, formando uma legião de mais de 1 milhão de torcedores. Após 11 anos de espera, soltaram o grito: é campeão! Tinha torcedor ligando para dar a notícia. A Chapecoense é campeã da Copa Santa Catarina. Foi só o árbitro João Fernando da Silva encerrar a partida para o gramado ser invadido pela torcida do Verdão, que esperou 4 anos para soltar novamente o grito de campeão. Mas a festa começou antes mesmo da bola rolar. Em decisão, lugar de torcedor é no estádio. E lá estava ele, em grande número. A Chapecoense entra em campo numa corrente de esperança e de apoio. O incentivo que vem de fora leva o time ao ataque e dá confiança para Fábio Wesley tentar até uma bicicleta. Pena que o gol não sai. Jean Carlos chega mais perto, acerta o travessão. Mas os dois ainda vão ter o que comemorar. A primeira alegria é de Fábio Wesley. Giancarlo sofre pênalti. Adriano bate e Genivaldo defende. Mas como o goleiro havia se adiantado, o árbitro manda voltar a cobrança e a Chapecoense troca o batedor. Aí, Fábio Wesley, com direito à paradinha, abre o placar no Índio Condá. Estava confiante para bater o pênalti, trabalhei a semana inteira. E a oportunidade apareceu, eu consegui concluir em gol. Pensando nessa conquista que seria muito importante para o Chapecoense, graças a Deus a gente conseguiu sair com a vitória. E tem mais. Na bobeada da zaga, Jean Carlos é mais rápido. Rouba a bola e chuta cruzado para fazer o segundo do Verdão. É uma falha do zagueiro, né? O atacante está ali para fazer o gol e graças a Deus eu consegui fazer o gol. O Verdão volta todo de branco para o segundo tempo e apostando nos contra-ataques. O time de Criciúma é mais ofensivo e deixa o técnico Agenor Pitinin preocupado. Preocupação que aumenta quando Robson acerta o ângulo e desconta no placar. A partir daí, a Chapecoense se defende, mas ainda perde uma boa chance com Fábio Wesley, que chuta na trave. Nos minutos finais, pressão do Próspera e angústia. O gol não sai. E o final dessa história você já conhece. A torcida te agradece, furacão, por mais um jogo vencido. Ai, 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 meu furacão querido, a torcida te agradece, furacão, por mais um jogo vencido. De 96 para cá, Agenor Pitinin ajudou a escrever um pouco da história de títulos da Chapecoense. Uma história que tem a assinatura de um técnico com a cara e o coração verde-branco. Eu já digo que eu sou chapecoense também, porque as escolhas, todas as vezes que eu tenho dúvida para escolher entre um contrato e o outro, eu acabo vindo para cá, em função da amizade, em função de gostar da Chapecoense. Então, eu acho que essa identificação traz uma tranquilidade para a gente, traz uma motivação a mais para você trabalhar. No dia 17 de janeiro de 2007, o Verdão iniciou sua caminhada rumo ao título. E o adversário era nada mais, nada menos que o 7º melhor time do futebol brasileiro, o Figueirense.
O mesmo Figueirense, que em 2004 levou uma sonora goleada de 5-1. Será que a história seria diferente? Sérgio Manuel para a cobrança da falta. 2 minutos de jogo, primeiro tempo, 0-0. Olha o Sérgio Manuel, jogou na área, Tuca falhou, gol! Gol do Figueirense! Pode ser Fabinho de novo do lado, aí, jogou aí. Fabinho limpou o primeiro, preparou, bateu, gol! Da Chapecoense! Fabinho, Fabinho, Fabinho! Emir Sopa. Olha o Cafu, saiu de 1, saiu de 2, entrou na área, bateu! Gol! Da Chapecoense! Da Chapecoense, Cafu, Cafu, Cafu! Olha o cruzamento do Ademir, olha o gol! 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 Wagner, Wagner, Wagner! Eu não acredito no que eu tô vendo. Foi anulado o gol da Chapecoense. Anulado o gol da Chapecoense, dizendo que a bola passou por fora. Aí Wagner, ele e o Eloy. Ainda Wagner. Cruzou, Fabinho limpou, bateu. Gol! Da Chapecoense! Fabinho, Fabinho, Fabinho! De novo ele! Fabinho faz 3-1, Chapecoense! Olha a sobra. É com o Fabinho, falhou a zaga do Figueira. Olha o Fabinho, cruzamento, Wagner, gol! Wagner, Wagner, Wagner! É da Chapecoense! Fabinho largou na medida! Wagner, Wagner, Wagner! Olha o Cafu lá pela direita. É Fabinho, é Fabinho. Passou o Cafu, olha o cruzamento, Wagner, gol! Mazinho! Mazinho, Mazinho! É 5, é 5, é 5! É da Chapecoense! Mazinho! É 5-1, é 5-1! A torcida do Figueirense veio de longe. Deixou a capital e marcou presença no Índio Condá para conferir de perto o novo Figueirense. O agito de um lado é respondido com gritos e muita festa do outro. Nem a chuva tirou o brilho da torcida. E numa noite como essa, o melhor companheiro foi mesmo o bom e velho guarda-chuva. Torcedor acomodado, tudo certo? Então vamos para o jogo. A Chapecoense começa arriscando em chutes de fora da área. O Figueirense tenta usar a bola parada como arma, mas sem sucesso. Nivaldo aparece bem nesse lance, muito diferente do volante Carlinhos, que faz falta dura em Jean Carlos e é expulso ainda no primeiro tempo. É do visitante a primeira chance para marcar. Nivaldo sai nos pés de Vitor Simões e evita o gol. Do outro lado, Dalton também trabalha nos chutes de Valmir e Adriano. Wagner pede pênalti nesse lance e consegue apenas o cartão amarelo. Mas quando Jean Carlos é lançado, invade a área e é derrubado por Dalton, aí não tem o que contestar. Pênalti para a Chapecoense, que Fábio Wesley cobra, e o resultado
Fui feliz na cobrança da penalidade. A Chapecoense começa o campeonato catarinense com vitória e uma vitória sobre o atual campeão do estado. Ainda restam 21 rodadas até o final do estadual, mas o Verdão já mostra que pode brigar pelo título. O mais importante numa competição que é de ponto corrido é você pontuar sempre. O torcedor da Chapecoense deixa o estádio como chegou, fazendo festa. Já os do Figueirense, além da derrota em campo, ainda tiveram que passar a noite atrás das grades, depois de agredirem outros torcedores fora do estádio. 4 dias depois, começava a maior maratona de viagens de um clube do futebol brasileiro, que no final da competição somaria mais de 12 mil quilômetros rodados. Agora, o adversário é o Juventus. Juventus e Chapecoense no João Marcato. As duas equipes vinham de vitória. A primeira chance foi do time do Oeste. Cadu acertou o travessão aos 23 minutos. Gol mesmo só aos 39. Novamente Cadu, de fora da área, mas dessa vez entrou. Chapecoense, 1-0. 3 minutos depois, nesta jogada, o árbitro Paulo Henrique Bezerra marca pênalti de Diego em Pereira. Jean-Michel cobra e empata a partida. Na segunda etapa, apesar de toda a correria, o placar não muda. Final, Juventus 1, Chapecoense também 1. Seguiu-se uma maratona de jogos, sem convencer. Durante o jogo, o movimento foi intenso na área da Chapecoense, tanto que não deu para segurar tudo. Em menos de 10 minutos, Léo balançou a rede e correu para o abraço. Nada como um grito de gol ecoando pelo estádio. Começa com os jogadores em campo, se espalha para as arquibancadas, com a torcida em festa. Com um primeiro tempo ruim do time do Oeste, com a expulsão de Ney Baiano, no ataque de Gustavo, 2-0 Avaí. A pressão da equipe do Avaí. Está mais fácil o terceiro gol e depois da sequência de desperdícios, ele vem no pênalti em cima de Léo, batido por Zaltron. Dá-lhe Avaí. A torcida está gostando, o time também, está na cara, na motivação em busca do quarto gol. É isso mesmo, do pé de Janson, a confirmação da virada de lua na ressacada. 4-0 Avaí. Valeu a investida, é bom estar em paz com a torcida. Para os visitantes, valeu a intenção, só desculpe o mau jeito dos anfitriões. O time entra em campo tentando apagar o vexame da última quarta-feira. Mas a Chapecoense esqueceu de combinar as coisas com o goleiro Alessandro. O arqueiro do Brusque fez defesas difíceis e até alguns milagres. E quando a bola passou por Alessandro, a trave salvou o Brusque. Para o atacante Cadu, sobrou apenas lamentação ao invés de comemoração. O primeiro tempo seguiu no mesmo ritmo. O Brusque chegou pouco ao ataque, mas quando chegou, quase pegou o Nivaldo desprevenido. Aí, um verdadeiro dilúvio caiu sobre o Índio Condá, mas o torcedor continuou lá, cantando e fazendo festa. A chuva que poderia ter lavado a alma da torcida só fez aumentar a revolta na arquibancada. Menos mal que o campo alagado evitou que o Brusque abrisse o placar no finalzinho do primeiro tempo. Concentração, qualidade na hora da conclusão, tranquilidade também faltaram ao time na etapa final. A Chapecoense criou, mas não marcou. E na tarde chuvosa de domingo, nadou e acabou se rolando na água. O primeiro gol do Criciúma nasceu num tiro de meta.
A zaga da Chapecoense bateu cabeça e o lateral Carlos aproveitou para tocar na saída de Nivaldo. Criciúma 1-0. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro Rodrigo aproveitou a cobrança de escanteio para ampliar. 2-0. Na etapa final, a Chapecoense ainda esboçou uma reação. Cadu, de cabeça, descontou. Mas o placar não mudou mais. Criciúma, líder do campeonato 2, Chapecoense 1. O torcedor já andava desconfiado com o time, tanto que o silêncio imperou no Índio Condá. Quieto, o torcedor teve paciência ao ver a Chapecoense errar passes, cruzamentos e quantos cruzamentos errados. O único momento de alegria foi aos 22 minutos de jogo. Num dos poucos lances de lucidez do time, Fábio Wesley invadiu a área e cruzou na medida para o estreante Marco Antônio mandar para o gol e estufar as redes do Marinheiro. Chapecoense 1-0. Mas a Chapecoense pagou pela sua inoperância logo no começo do segundo tempo. Na única vez que foi ao ataque, o Marcílio Dias empatou o jogo. A zaga ficou só olhando e Marcel apareceu para desviar de cabeça. Aí o desespero bateu a porta verde-branca. A Chapecoense se jogou ao ataque, mas sem qualidade e eficiência. Ainda criou uma chance clara para marcar, mas Marco Antônio, o mesmo do gol, dessa vez errou feio o alvo. No final, Fábio Wesley mandou para bem longe as esperanças do torcedor, que transformou em revolta a desconfiança que já tinha com o time. Já é o quinto jogo sem vitória da Chapecoense no campeonato estadual. E dessa vez o time teve que enfrentar a revolta do torcedor. Bandeiras da Chapecoense foram queimadas. Alguns jogadores foram até xingados pelos torcedores, que ficaram na bronca com o time. Dia de jogo no estádio Renato Silveira. O torcedor do Guarani foi chegando no clima de festa para a partida contra a Chapecoense. Com esse apoio todo, o time da casa foi ao ataque. Mas o time do Oeste veio disposto a acabar com toda essa euforia. Já no segundo tempo, em um ataque rápido, a Chapecoense abriu o placar. Santos chutou forte e a bola ainda desviou antes de entrar no gol de Alex. Muita festa e comemoração entre os jogadores da Chapecoense. Já aos 22 minutos, Jean Carlos acreditou na jogada e ampliou para o time do Oeste. 2-0 Chapecó. Arena Chapecoense e Joinville. O Joinville tentava a recuperação, mas foi a Chapecoense quem teve a primeira chance na partida. A resposta do tricolor foi nessa jogada de Vinícius, que chutou para fora. Bola na rede só nesse escanteio. Dias cabeceia, Nivaldo defende e quem aproveita o rebote é o estreante Jales. Joinville 1, Chapecoense 0. O gol de empate da Chapecoense surgiu nessa jogada. Fabinho faz o cruzamento, William sai mal e quem aproveita é Marco Antônio. Chapecoense 1, Joinville também 1. O zagueiro Jonas dá de presente para o ataque da Chapecoense. Marco Antônio, que não tem nada a ver com a história, faz o gol da virada. Chapecoense 2, Joinville 1. Para alegria do solitário torcedor da Chapecoense presente no estádio. Tem mais Joinville no ataque, Rafael Carioca toca para Jales, de novo ele, na rede, Joinville 2, Chapecoense também 2. Ainda no primeiro tempo, Joinville vira o placar outra vez. Rodrigo Tosi toca para Ramírez, que faz na saída do goleiro Nivaldo. Joinville 3, Chapecoense 2. Este foi o placar do primeiro tempo do jogo.
Na segunda etapa, o Joinville chega ao quarto gol. Rodrigo Tosi chuta de longe. Não deu para o Nivaldo. 4-2 para o tricolor. Quando parecia que o jogo estava definido, aos 39 minutos, a Chapecoense diminui nesta falta. Jean Carlos chuta forte. Joinville 4, Chapecoense 3. E aos 44 do segundo tempo, Adriano chuta fraquinho. O goleiro William aceita. Placar final, Joinville 4, Chapecoense também 4. Fogos para anunciar a festa. Ou seria o início do baile? Jogando fácil e com muita naturalidade, a Chapecoense passeou em campo. Por várias vezes o time chegou na cara do goleiro Genivaldo. E o bombardeio foi tanto que ele ficou até atordoado, dando um presente para o atacante Cadu. Só que na hora de fazer o gol... Mas quando Adriano foi para a cobrança de uma falta na entrada da área, Genivaldo só foi pegar a bola no fundo da rede. Chapecoense 1-0. A falta agora é para o Próspera. Everaldo vai para a cobrança e Nivaldo voa para salvar. Era mesmo a noite da Chapecoense. Noite para o time reencontrar a felicidade junto ao torcedor. E mostrando o mesmo futebol de qualidade no segundo tempo, o Verdão continuou a pressão. Marco Antônio perdeu sozinho com o goleiro. Se de perto a bola não entrou, que tal de longe? Chuta, Bilica! Gol, o segundo da Chapecoense. Gol do Guerreiro, que defendeu e atacou com eficiência. A bola ainda desviou no caminho, mas o gol e a festa é dele. Wagner entrou no segundo tempo e quase marcou o seu. A bola raspou a trave. Márcio Machado também teve a sua chance na etapa final. Na primeira, Genivaldo fez grande defesa, mas na sequência da jogada, o atacante chuta e outra vez a bola desvia na defesa, para desespero do goleiro. Chapecoense 3-0 e fim do baile. Uma vitória para lavar a alma da torcida e para confirmar o bom momento do time no Campeonato Catarinense. Quando a bola rola, o time até segue a orientação. Aceso, empurra o adversário para o seu campo de defesa. Vai para cima. Pressiona nos 5 primeiros minutos. E para. O poder de fogo diminui. A Chapecoense, prudente, equilibra as ações. Começa a gostar do jogo, mas não assusta. A jogada mais empolgante do Metropolitano acontece aos 28 minutos. Everaldo arranca, tabela com Flávio, vai à linha de fundo e toca para trás. Mas ninguém se apresenta. A torcida, inquieta e em bom número, aguarda por um segundo tempo, digamos, menos sofrível. O Metropolitano, no entanto, não volta bem. Confuso e lento, o time tem dificuldades para fugir da marcação. O jogo é fraco, sonolento, irritante. Só desperta interesse nos últimos minutos em 2 jogadas de linha. Aos 46, dentro da área, depois de passe de Marco Aurélio, o atacante perde o gol da vitória. Na resposta, a Chapecoense, por pouco, não aumenta a insatisfação no SESI. Final, Metropolitano 0, Chapecoense também 0. O primeiro tempo foi monótono, com poucos lances de ataque e muitos passes errados. A Chapecoense assustou 2 vezes, as 2 com Jean Carlos, sem sucesso. As emoções ficaram guardadas para o segundo tempo. Foi num cruzamento preciso do garoto que o baixinho Jean Carlos, de cabeça, abriu o placar no Índio Condá. Chapecoense 1-0. O segundo também saiu dos pés de Santos. Outro cruzamento na medida para Marco Antônio, que tentou 2 vezes até encher o pé e estufar as redes do goleiro Márcio. 2-0 no placar. E a vantagem poderia ter sido maior. Nesse lance, Marco Antônio perdeu sozinho, cara a cara com o goleiro. Mas a vantagem também poderia ter sido menor.
não fosse Nivaldo, o ídolo da torcida. Ele fez defesas difíceis, milagres, e garantiu a vitória da Chapecoense. Foi uma tarde de vitória, de festa e de muita emoção no Índio Condá. Terminado o primeiro turno, com 6 jogos sem derrota, com novas contratações e o time mais entrosado, renovaram-se as esperanças da torcida. E logo na abertura do retorno, novamente no caminho estava o Figueirense. Agora, o jogo era em Florianópolis. Que lua! De ofuscar a visão. Que dia para esquentar a cabeça. Não bastasse o sol, tem ainda o futebol. Para muita gente, a falta dele. Se vê pela expressão, a turma não tá gostando. Nem pode mesmo. Não há como se sentir bem com o desperdício. Pior que isso, só vendo ele se transformar em prejuízo. É o que acontece com a Chapecoense um pouco mais atrevida, investindo no ataque, abrindo o placar com Peter. Tá certo, não demorou muito também a reação, que de certa forma veio também como surpresa. No esquema novo com 3 atacantes, o empate saiu da cabeça do zagueiro Chicão, 1-1. A defesa alvinegra faz bonito lá na frente, mas nem tanto lá atrás. A festa aí é de Marco Antônio. Ele não faz o gol da vantagem, faz o golaço da vantagem, 2-1. Aí começa a pressão nas arquibancadas. A torcida não suporta ver o tal plano de recuperação do segundo turno balançando logo de cara. Reclama com o técnico Mário Sérgio, num gesto que parece até ensaiado. Troca, pede a galera descontente com o que vê. Menos mal que no time de 3 atacantes, o zagueiro volta a funcionar. Chicão é o salvador da pátria. Recupera um pontinho pelo menos que estava escapando do Orlando Scarpelli. No segundo jogo, a primeira vitória no retorno e sobre o Juventus de Jaraguá do Sul. Gol de Peter. Chapecoense 1-0, dando início à campanha do título. Contra o Avaí, estádio Índio Condá lotado. E a Chapecoense saiu na frente. Gol de Marco Antônio, cobrando pênalti. 1-0 sobre o Leão da Ilha, que empatou na sequência. Depois do escanteio, Rafael aproveitou a sobra e mandou para a rede. No segundo tempo, pressão da Chapecoense. E no embalo da torcida, mais um pênalti para o Verdão. Dessa vez, Peter vai para a cobrança. E é o segundo da Chapecoense. 2-1 no placar. Vitória assegurada até os últimos minutos, quando o Avaí empatou com o Richarlison cobrando falta. Placar final 2-2. No Augusto Bauer, a Chapecoense venceu o Brusque com gols de Cadu aos 11 minutos do primeiro tempo. E Giancarlo, com essa pancada consciente no ângulo, aos 22 minutos da etapa final, fechou o placar na vitória da Chapecoense sobre o Brusque por 2-0. O Índio, a caça do tigre. Mas para quem preferir, tem carne de tigre assadinha, pronta para ser devorada. Para essa multidão de famintos, um bom churrasquinho é só aperitivo para o prato principal. Nesse caldeirão fervendo, o tigre parece mais um gatinho perto do índio aqui, ó. É, o torcedor não perde a chance. A festa é verde e branco no Índio Condá. O Criciúma sente a pressão, tanto que na única vez que chega ao ataque no primeiro tempo, Atos chuta sem perigo para a defesa de Nivaldo. É só a Chapecoense que joga. 11 índios em campo à caça do tigre, tentando chegar ao gol de Zé Carlos. Mas quando o Cadu consegue, o árbitro anula, marcando impedimento de Jean Carlos. A chuva que cai só aumenta a festa do torcedor na arquibancada,
e a pressão da Chapecoense na partida. O Verdão tenta, mas o primeiro tempo termina sem gols. Depois da chuva, num golpe certeiro, acerta o alvo. Fernandinho pega a sobra dentro da área e chuta cruzado, abrindo o placar. Mas Índio não desiste, busca espaços, buracos em meio à defesa. E de tanto insistir, consegue. No cruzamento da direita, a zaga falha e Cadu manda para o gol. 1-1. O Caldeirão levanta a pressão, mas o Tigre não se entrega e quase marca nesse chute de Atos. Só um susto. Maurício dá logo a resposta. O volante recebe lançamento e, com a categoria de um matador, desfere um chute perigoso que Zé Carlos defende. Mas quando a bola cai no pé de Adriano, ele encontra Jean Carlos livre de marcação. E aí não tem Zé Carlos que salve o Tigre. 2-1 para a Chapecoense. O Criciúma conhece uma derrota depois de 11 vitórias e vira churrasquinho de Índio em terra de Condá. O Tigre virou gatinho perto do Índio aqui, ó. Virou gatinho. A torcida merece o time que tem e o time merece a torcida que tem. É orgulho do Chapecó. É o melhor presente do mundo, Verdão. É o time do meu coração. A festa do torcedor não termina no estádio, continua nas ruas. A avenida é invadida pela multidão. Nessa caça ao Tigre, eles, os torcedores, também tiveram participação importante. Uma tarde que vai ser difícil de esquecer. Embalado pela vitória sobre o Juventus, o Marcílio Dias entrou em campo disposto a vencer mais uma, mas foi a Chapecoense que dominou o jogo. Logo no início da partida, susto na área do Marcílio. Adriano, livre, quase abre o placar. Cobrança de falta a favor do Marcílio Dias. Nivaldo manda para longe. Agora é a vez de Glauber, que manda esta bomba para o gol de Nivaldo. E quem não faz, leva. Peter marca, Chapecoense 1-0. Nesta outra jogada, Rodrigo Couto é derrubado na área. Os jogadores do Marcílio Dias pedem pênalti, mas o juiz não marca. E o jogo em Itajaí fica mesmo em Chapecoense 1, Marcílio Dias 0. 1º de abril, o dia da mentira passa longe daqui. Para os 8.000 torcedores no Índio Condá, só existe uma verdade. É hoje, 3-0 pro Verdão! Verdão é o! Verdão é o! Verdão é o! Galera do Verdão, hoje a Chapecoense mata pau. 3-0 no Verdão hoje, 3-0. Eu tô muito feliz, Chapecoense. E a Chapecoense ganhar. Mas no primeiro tempo a Chapecoense exagera no erro e perde 1, 2, 3 chances. Jean Carlos, cara a cara com o goleiro, manda por cima. Bilica se enrola com a bola e desperdiça outra oportunidade. O primeiro tempo só não termina empatado para a Chapecoense porque o time perde o técnico Agenor Pitinim, expulso depois de reclamar com os maqueiros. E não é história de 1º de abril. Eu pedi pro menino da maca ligar o motor para tirar o cara do campo, porque ele já estava mais de 2 minutos matando tempo, tanto o goleiro como eles que estavam caindo. Eu falei, acelera. E o quarto árbitro reserva, não sei que gesto que ele fez pro árbitro, o árbitro acabou me tirando. Na etapa final, o Guarani começa melhor e Michael perde a chance sozinho com o Nivaldo. Depois o atacante cabeceia fraco nas mãos do goleiro. Aí a Chapecoense acorda, o Índio se levanta. Santos cruza na área, a zaga rebate para trás e o William Amaral pega de primeira. Um golaço.
Verdão 1-0. Mas o Guarani prega um susto na torcida. Alan, que havia entrado pouco antes em campo, empata o jogo. A resposta da Chapecoense é rápida. 1 minuto depois, Jean Carlos recebe lançamento na área e de virada marca o segundo do Verdão. Outro golaço no Índio Condá. Gol para se ver de novo. Só que o 1º de abril prometia um dia de surpresas. O Bugre vai ao ataque e o baixinho Grilo mostra que é bom no pulo. De cabeça ele empata novamente. 2-2. Outra vez a igualdade no placar dura apenas 1 minuto. Dura apenas até Peter pegar a bola no campo de defesa e ir levando até a área do adversário, trombar com o zagueiro e ver o árbitro marcar pênalti. Se foi pênalti ou não, Peter não quis nem saber. 3-2 para a Chapecoense, num jogo que quase vira história de 1º de abril. Mas para a alegria do torcedor, a verdade prevaleceu. E fazia horas que nós não tínhamos um time tão bom como temos hoje. Filas para entrar no estádio. A movimentação do lado de fora já era grande 1 hora antes da partida. Ninguém quer ficar de fora dessa festa. 12 mil pessoas lotam o Índio Condá no domingo de Páscoa. O presente que eles querem ganhar é uma vitória, mas é a paciência o primeiro teste da tarde. A Chapecoense demora para se arrumar em campo e quando consegue chegar na cara do gol, Maurício chuta para longe, perdendo a melhor chance do primeiro tempo. O lateral Rony vai para a área e de cabeça assusta o goleiro Marcelo Pitol. E Rony é derrubado dentro da área. Pênalti que Peter cobra no cantinho para fazer 1-0 e sair pulando como o coelhinho da Páscoa. Mas o chocolate que o torcedor esperava no domingo de Páscoa não veio. A Chapecoense perde algumas chances para ampliar e vê o Joinville crescer na partida. Aí, Nivaldo aparece 1, 2, 3 vezes para salvar o Verdão. Passamos um sufoco de novo, né? E a gente tem que estar atento ali atrás para quando precisar a gente poder ajudar. E se o Joinville perde gols de um lado, Márcio Machado perde do outro. O atacante da Chapecoense fica 2 vezes na cara do gol e erra. Mas o coelhinho é generoso. Já nos acréscimos, Márcio Machado recebe um presente de Páscoa. Wagner toca e Márcio Machado tem que chutar 2 vezes para marcar. 2-0 Chapecoense, com sofrimento, sem o chocolate, mas com uma vitória no domingo de Páscoa para o torcedor fazer a festa. Com a vitória da Chapecoense aqui e a derrota do Atlético de Birama lá em Florianópolis para o Avaí, a vaga na Série C do Campeonato Brasileiro ficou bem próxima. Agora, o Verdão continua na briga pelo título do Campeonato Catarinense. Este era um jogo onde a Chapecoense precisava vencer para continuar brigando pelo título do retorno e o Próspera para sair da zona do rebaixamento. Mas leva o primeiro neste cruzamento. A zaga para e Maurício entra sozinho, mete a cabeça e faz 1-0 Chapecoense. Logo depois sai o segundo. Peter recebe dentro da área e manda no canto. Nesta falta, no início do segundo tempo, Luizinho Vieira coloca a bola no alto e desconta para o Próspera. Mas a reação parou por aí. A Chapecoense fez o terceiro com o Fabinho e o quarto com o Adriano. Canu ainda marcou o segundo do Próspera. E Fabinho fechou a goleada. Próspera 2, Chapecoense 5. No penúltimo jogo do retorno, em casa, o Verdão fazia o seu jogo mais importante até então. O torcedor, mais uma vez, chegou animado, pintado de verde e branco e fazendo provocação a um provável adversário na final. O Índio Condá foi tomado pela torcida. Na boca do túnel, os jogadores sentiam o entusiasmo que vinha da arquibancada. Vibrações positivas para buscar mais uma vitória. A gente precisa vencer, né? Sabe que o outro resultado não serve para nós, a gente quer algo mais que a Série C.
Então é importantíssimo esse jogo aí, vamos buscar a vitória. A Chapecoense entra em campo precisando apenas de um empate para garantir vaga na Série C. Mas o time quer mais e no primeiro tempo o Nivaldo praticamente só assiste o jogo. Ele vê Cadu ser lançado e mandar a bola para a rede logo aos 3 minutos. Mas o assistente erra ao marcar impedimento que não existia. A Chapecoense segue pressionando. Peter tem a chance. Gol que só acontece aos 44 minutos. Numa falta, numa bomba de Adriano, que encontra o ângulo. Golaço. 1-0 Chapecoense. Peguei firme nela, do jeito que eu gosto de pegar ali, na posição que eu gosto. Ela foi perfeita lá no ângulo. Com a bênção de Deus, nós saímos vitoriosos hoje. No segundo tempo, o time abusa dos erros. Peter, sozinho, atrasa para o goleiro. Fábio Wesley, sozinho, chuta por cima. Márcio Machado se enrola na hora da conclusão e toca atrás para Maurício. O zagueiro Rafael tira em cima da linha. No final, Nivaldo ainda tem que salvar 2 vezes para evitar o empate. 1-0 para o Verdão. Missão cumprida no Índio Condá. E agora a gente vai em busca do título. Com toda certeza, a gente vai mais forte do que nunca. Desde o começo, nada foi fácil pra gente. Nós traçamos um objetivo. Sabíamos que hoje era tudo ou nada e graças a Deus conseguimos aí. Tá todo mundo de parabéns com essa torcida maravilhosa. E essa vitória? Sem dúvida nenhuma, a mais importante da minha vida, eu acho que é a mais importante da Chapecoense. O estádio é o regional e a galera vai na geral, na arquibancada, só emoção pra ver o time bicampeão, porque o Verdão é o time do meu coração. Para conquistar o retorno e disputar o título catarinense, era preciso vencer o Atlético em Ibirama. Mais um jogo dramático. Domingo, 22 de abril, 4 da tarde. Ruas vazias em Chapecó. O programa do fim de semana foi sentar na frente da TV e ficar ligado no que estava acontecendo em Ibirama. Quem não pôde ir ao Vale do Itajaí ficou torcendo de longe e viu pela telinha a Chapecoense abrir o placar no primeiro tempo. Márcio Machado completando o cruzamento de Adriano. Na avenida, solitário, o vendedor de bandeiras vibrava ao ouvir o gol pelo radinho de pilha. O Verdão abriu o caminho para a conquista da vaga. Conquista que ficou mais próxima com o segundo gol, já na etapa final. Peter, 2-0 Chapecoense. O torcedor estava animado, aliviado. Mas em Ibirama, o time da casa mostra poder de reação. O Atlético empata o jogo com 2 gols do artilheiro Maurício. O segundo, numa cobrança de falta perfeita. 2-2 no placar. O resultado deixa o torcedor apreensivo. Ibirama que a rede balança novamente. É gol de Wagner para a Chapecoense, o primeiro dele no campeonato catarinense. O gol na hora certa, 3-2. Sim, vamos ter final. E em Chapecó ninguém mais segura o torcedor. A avenida, que estava vazia, fica lotada, cheia de alegria. A apaixonada torcida verde-branca invadiu as ruas para festejar e comemorar. Aí vieram os jogos finais contra o Criciúma. Estádio Regional Índio Condá, com mais de 16 mil torcedores, maior público da sua história. O Verdão enfrentava o campeão brasileiro da Série C e campeão do primeiro turno,
o bicho-papão do campeonato. 2 horas separavam os torcedores do jogo, mas mesmo assim, o movimento era intenso e o estádio estava quase lotado. O público chegava de todos os lados e nos mais variados estilos. Porém, algo em comum, as cores verde e branco. Depois de passar as roletas, um único desejo, a vitória do Verdão. E para torcer vale tudo. Aqui o destaque foi a criatividade. Torcedores fantasiados de índio, chapéus coloridos, televisão e até um caixão que já pressentia a derrota do Criciúma. Nas arquibancadas, o torcedor se acomodava como podia. Há quem preferiu as cadeiras e também quem foi esperto e conseguiu uma vista para lá de privilegiada. O time da Chapecoense recebeu força e entusiasmo, ao contrário do Criciúma, que jogou fora de casa e trouxe poucos torcedores. O índio sabia bem qual o inimigo a ser caçado e não faltaram caçadores de tigre no estádio que leva o nome de Índio Condá. O mar verde e branco dá vida ao espetáculo de criatividade. São quase 16 mil torcedores, 16 mil apaixonados. É a Chapecoense que busca mais o gol no primeiro tempo. O índio mostra não ter medo de tigre e vai à caça. Nos pés de Rony, a melhor chance do Verdão. Só que o lateral isola, manda a bola para longe. Daí acontece o lance que muda a história da partida. Aos 9 minutos e meio, uma falha. Zé Carlos e Rodrigo ficam se olhando e a bola sobra para Rony marcar. O primeiro gol dele na Chapecoense, um gol na hora certa. O jogo fica aberto, uma chance para lá, outra para cá e nada. A Chapecoense administra o 1-0 até o final. A gente procura fazer o máximo. O máximo o que é? É o possível e um pouquinho do impossível para que a gente possa buscar esse título aí. Só emoção pra ver o time bicampeão, porque o Verdão é o time do meu coração. Após a vitória, a festa que começou no estádio foi para as ruas da cidade. Com o fim da partida, a festa dos jogadores e dos torcedores foi dentro e fora de campo. Valeu a vitória! Valeu, valeu e muito, muito! Uma Criciúma! Criciúma! O já tá na porta! O time mostrou garra! Muita garra, muita garra. Perdemos muitos gols, mas valeu a pena a vitória. 1-0 importante. O que você acha? Eu tô com 53 anos, mas Verdão, ó, todo domingo. A gente agradece muito, né? A paixão desse povo aí, o respeito deles para com o nosso trabalho. Então estamos muito felizes. A comemoração da vitória continuou na Avenida Getúlio Vargas. Passada a euforia da vitória no primeiro jogo, que mudou a vantagem para o Verdão, era a hora da verdade. Acompanhe agora a chegada no estádio Heriberto Rios dos guerreiros da Chapecoense e os últimos preparativos. Agora sim, é tudo ou nada.
tinha que ser feito. Já fizemos, gente, já treinamos, já fizemos tudo. Estamos preparados psicologicamente e fisicamente. Então hoje, gente, é chegar e buscar aquilo que nós fizemos. É buscar tudo aquilo que a gente estava procurando. Aqui, ó, não tem mais nada para falar, não. É pedir fé no coração, pedir a Deus que ilumine agora o nosso caminho e botar o nosso potencial lá dentro. Sabe por quê? Porque eu quero! Eu quero! Eu posso! Eu posso! Pessoal, vamos lá. Tudo isso aí é foguete, tudo isso aí é lenda, gente. Vamos para a realidade, vamos jogar o nosso futebol. Vamos manter o equilíbrio aí, ó. Tem um mais exaltados aí, respira fundo, pensa no que foi conversado, pensa em Deus, pensa na nossa qualidade e vamos jogar! Com o estádio superlotado, o Tigre queria mostrar suas garras. Mas o Índio estava com fome de títulos. Afinal de contas, o último fazia 11 anos. E para esta decisão, 2 repórteres eram pouco. De fato, é um território dominado pelos felinos. A espécie ataca em bando e vive faminta, se alimenta de gols. Mas o sinal de fumaça indica a uma tribo pintada para a guerra, que também parece faminta. Escolhido o cardápio nas arquibancadas. Do tempero aí quem cuida são eles. Cada um trabalha a seu jeito para servir o que tem de melhor e dar um sabor especial ao grande dia. O ingrediente que garante isso? Um pênalti de William Amaral em Clodoaldo. Já é meio caminho andado. Bem batido, então. Pior é ver o time perdendo também um jogador. Aconteceu quando o Cuca recebeu o 2º cartão amarelo. Desvantagem em dose dupla. Nessa hora, no meio da fumaça, eis que surge o incrível Hulk. Não com raiva, esse é o verde esperança. Veio com a torcida de Chapecó e entrou em campo com o time. O contra-ataque, já no 2º tempo, termina com o cruzamento de Rony e com o gol de Jean Carlos. Tudo igual. E a taça se inclina de novo para as mãos da Chapecoense. Olha a explosão no momento exato do gol. Já era. É o que se supõe com toda essa alegria. A torcida extravasa por 10 minutos, 10 minutinhos só. O jogo reservava ao torcedor do Oeste mais um aperto no coração. Bilica vai na bola para evitar o gol e faz contra. 2-1 Criciúma. Prorrogação à vista. Seria o ideal. Sabe por que o verbo está no passado, né? Porque estava ainda por acontecer o gol definitivo do campeonato. Começou na cobrança de falta e terminou no toque de Fabinho, autor do primeiro gol da Chapecoense na estreia contra o Figueirense e do último na despedida contra o Tigre. 2 para lá, 2 para cá. O placar sugere igualdade, mas não. Na verdade, passa longe disso. Curioso, né? Mas o gol de empate é o gol que faz a diferença da decisão do título catarinense. Foi o ponto final do catarinense, o desfecho sonhado pelo Verdão do Oeste. Deixar o Tigre chupando o dedo em casa, fazer a festa em território inimigo, enquanto o inimigo sai quietinho do estádio. Domínio total. Fizeram o quê numa hora dessas? Tudo bem, o gesto já diz muito, a emoção fala alto. Tá chorando, tá triste? Claro que não, né? Tira o óculos, deixa eu ver. Chapecoense, velho, é emoção, é torcida. É o Jacaré junto, é campeão.
gol. É por esse ato que todo mundo, depois do jogo, colava nos jogadores para guardar uma recordação do título. É o retrato de uma torcida forte, fazendo jus ao desempenho de um time também forte, que ergue a taça com os méritos de quem se manteve 19 partidas invicto. É para festejar mesmo, sem se preocupar com a hora. É certo que seu Tadeu vai entender o porquê dos recados. Uma invasão tricolor, mas num cantinho do estádio, o verde e branco predominam. Em menor número, eles têm que cantar, gritar mais alto para se equivaler aos 19 mil torcedores do Tigre. Já sabia, tricampeão, ó, aqui ó. Olhem bem aqui, ó, olhem bem. A euforia da torcida tá tomando conta e nós saímos daqui com o título, com certeza. Tricampeão de Santa Catarina. No desfile de estilos, até incrível Hulk estava no estádio e se mostrando faminto, sedento por vitória. Mas a Chapecoense nem precisa vencer. Basta empatar para conquistar o tri. Hoje é o dia. Então vamos colocar tudo aí para poder sair campeão. Viemos aqui para jogar para cima e, se Deus quiser, a gente vai sair daqui com a vitória. Na hora do hino nacional, os jogadores ficam a poucos metros da tão desejada taça de campeão. Mas para conquistá-la é preciso correr atrás, lutar, se superar. Ainda mais quando o time fica sem o zagueiro Cuca, expulso logo no primeiro tempo. E a essa altura o placar já estava 1-0 para o Criciúma, gol marcado em cobrança de pênalti. Será um filme antigo voltando a acontecer? A Chapecoense volta mais solta para o segundo tempo e é com Rony, solto pela direita, que o Verdão chega ao empate. Cruzamento para a área e Jean Carlos mergulha para deixar tudo igual. O torcedor verde e branco volta a sorrir, faz festa, mas ainda leva mais um susto. Bilica acaba marcando contra e, sem querer, muda o semblante do torcedor no estádio. Agora é a torcida tricolor que comemora, só que por pouco tempo. Só até Fábio Wesley marcar o gol de empate, o gol que acaba sendo do título. O gol foi apenas um detalhe que desencadeou toda essa festa aí. Agora é só festejar, dedicar esse título principalmente à nação chapecoense. E eu tive a felicidade de poder empurrar para dentro do gol e fazer o gol. Foram 11 longos anos de espera, mas a Chapecoense, com o empate aqui em Criciúma, conquistou pela terceira vez o título de campeão catarinense. E o torcedor pôde finalmente soltar aquele grito que estava preso na garganta. Nossa equipe mostrou raça, mostrou brilho, por isso a gente conquistou esse título. Se eu ficar ou se eu sair, jamais vou esquecer desse título, desse grupo e dessa torcida que está aí. Ser campeão, eu fico feliz porque eu tenho uma estrela inteira e uma estrela que falta uma perninha. Mas é a glória para mim e eu não tenho palavras até para dizer tudo que eu recebi em Chapecó. Só tenho que agradecer a Deus e aqueles que acreditaram em mim, acreditaram no nosso trabalho e ter a felicidade de ter montado um grupo vencedor como esse aí. O capitão Nivaldo ergue as taças e a Chapecoense dá volta olímpica no Heriberto Rios. Em território tricolor, a festa é verde e branco. Vitória de quem estava em minoria no estádio e até no gramado. Título conquistado com raça, esforço e muita superação. Entre lágrimas e risos, os 600 torcedores presentes no estádio do adversário fizeram a festa, com o time permanecendo invicto em 19 jogos. Ai, 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 meu furacão querido, a torcida te agradece, furacão, por mais um jogo vencido. Vamos lá
torcida te agradece, Furacão, por mais um jogo vencido. A nossa torcida faz estradas de caracol. Pode a tarde ser chuvosa ou mesmo em tempo de sol. É o Rio Grande e o Paraná e o nosso oeste no Índio Condá pra assistir o futebol. É do Verdão! Ai, 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 meu Furacão querido. A torcida te agradece, Furacão, por mais um jogo vencido. Enquanto isso, embora com o time distante 700 quilômetros, a festa do título levou mais de 50 mil torcedores para as ruas, fazendo a maior comemoração da história de Chapecó. Chapecó parou para assistir a final do Campeonato Catarinense. Em vários pontos da cidade, torcedores atentos assistiam ao jogo tão esperado. Olhos concentrados, torcedores apreensivos, rádio no ouvido, tudo para não perder um lance. A Chapecoense perdia de 1-0, quando no segundo tempo o primeiro gol animou e deu esperança à torcida. Muito feliz, Verdão é campeão! Na plateia, as crianças mostravam o carinho pelo Verdão e para ver o jogo valeu até subir em árvore. Já no outro lado da cidade, um grupo de torcedores estavam desanimados, inconformados, quando o Verdão perdia de 2-1. Mas de repente, um gol trouxe alegria e vibração. Ali nunca mais. Tá feliz? É o Verdão. Feliz? Mas o que é isso? Super. Depois da vitória, a festa. Título tão sofrido e tão merecido. E para isso vale tudo. Gritar, pintar o carro de verde e branco, subir em caminhões, torcer, agradecer. E o domingo, tão esperado pelos torcedores do Verdão, terminou assim, com as ruas da cidade lotadas. Não tem hora para ir embora. O domingo acabou com o alívio da vitória. No retorno a Chapecó, apesar da chuva, a demonstração de carinho da torcida emocionou também os jogadores. Era a festa do tricampeonato catarinense, com o ginásio Ivo Silveira superlotado. Os heróis estão em casa. Na chegada a Chapecó, os jogadores trocaram o ônibus pelo caminhão do Corpo de Bombeiros. Daí, a festa pela conquista do tricampeonato catarinense ganhou as ruas da cidade. Nem a chuva atrapalhou. Jogadores e torcida enfrentaram o mau tempo para comemorar. E os torcedores fizeram de tudo para acompanhar a carreata. Tudo mesmo. Olha só o exemplo de vontade desse garotinho aí. Clima de euforia. Não demorou muito para uma fila de carros se formar atrás do caminhão que levava os campeões do estado. Na rua, os aplausos e o carinho da torcida. E foi assim por todo o percurso, até o destino final. Depois, os jogadores foram recebidos com festa pelo torcedor aqui no ginásio Ivo Silveira. Uma festa pelo tricampeonato catarinense. Uma festa que não tem dia nem hora para terminar. O torcedor tomou todos os espaços do ginásio para comemorar com os campeões. Os heróis do Tri sentiram bem de pertinho o calor da torcida. Fotos, autógrafos, todos queriam uma recordação desse momento, que vai ficar para sempre na história do clube, da cidade e dessa fanática nação que pintou o estado inteiro de verde e branco. Com muito orgulho, com muito amor. Para a colocação de faixas, foi realizado um jogo festivo contra o Expressinho do Internacional, campeão do mundo, contando com a presença do governador do estado. Paixões divididas. Nos corações dessas duas garotinhas tem espaço para 3 cores. Na noite fria do Índio Condá,
Até ele apareceu novamente. O imbatível e incrível Hulk. Lembram dele? O pessoal tá todo mundo comentando aí agora. E aí, vai virar mascote, vai ficar sempre na torcida, sempre vão estar junto aí da raça verde aí. Das mãos do governador Luiz Henrique, eles receberam as faixas de campeão. Tudo devidamente registrado. Campeões de fato, com o carimbo no peito. Confirmação, né, de um trabalho realizado, dever cumprido. A Chapecoense está aí, campeã. Parabéns a todo o povo de Chapecó. O Inter veio a Chapecó participar da festa e acabou estragando a comemoração. Com um time de juniores, o Expressinho Colorado fez 1-0. Gol de Wallace ainda no primeiro tempo. Mas tudo bem, a noite era mesmo de comemoração, de receber as faixas da conquista, de ver pela última vez, todos juntos, o time tricampeão catarinense. Além da homenagem na Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal de Vereadores também prestou a sua homenagem ao tricampeão catarinense. 3 campeões lado a lado. Arthur Badalotti, campeão em 77. Carlinhos Marcon, presidente em 96. E Edir Demarco, atual campeão catarinense. 3 presidentes, 3 histórias, 3 títulos estaduais para o Verdão. Os homenageados receberam uma placa simbólica. O goleiro e capitão Nivaldo, em nome de todos os jogadores, recebeu em nome do grupo. O técnico Agenor Pitinin. Para todo mundo comemorar, eu acho que é um momento ímpar, né? Não tem nada de querer ser humilde, agora nós temos que comemorar mesmo. Além de conquistar o título, alguns jogadores e dirigentes foram escolhidos os melhores do campeonato. Edir Demarco, melhor presidente. Agenor Pitinin, melhor treinador. Nivaldo, melhor goleiro. Cuca, melhor zagueiro. Maurício, melhor volante. Adriano, melhor meio-atacante e melhor performance. Nós temos uma situação geográfica aqui não muito favorável, né? Se percorre, em média, 12 mil quilômetros num campeonato, e a gente teve que acionar o nosso departamento de fisioterapia, os nossos auxiliares de cirurgia, e direcionar todo esse pessoal para dar um atendimento mais rápido, mais objetivo, para poder colocar esse pessoal logo, o pessoal que se machucou, em campo. As dificuldades financeiras foram enormes, até porque a gente não sabia exatamente quanto a Chapecoense devia. A gente acertava algumas contas e apareciam outras, e assim foi. Mas com muito esforço, com muita dedicação de todos os membros da diretoria, negociando caso a caso, a gente conseguiu reduzir bastante as dívidas, até que chegou um ponto que só faltavam as dívidas da União, onde foi feito um refinanciamento em 60 meses. É muito importante, é um conjunto do trabalho da Chapecoense. Isso vão dentro de campo, lá fora do campo, em todo lado. Quando um grupo trabalha unido, pode ter certeza que o resultado vem. Eu sempre digo, e isso serve de filosofia na minha vida. Todo o trabalho que a gente se propõe a fazer é para ter sucesso. Mas eu jamais acreditava no início que nós pudéssemos ser campeão, tá? Catarinense. O que nós tínhamos no nosso trabalho, no nosso planejamento de trabalho, era que nós fizéssemos um bom campeonato para que a Chapecoense pudesse ser reconhecida a nível de estado. Mas felizmente esse trabalho surgiu tanto efeito, a empolgação foi tanta por parte dos jogadores, do nosso treinador, da comissão técnica e da própria torcida, dos patrocinadores, que esse engajamento, junto com a sorte também que nós tivemos, felizmente fomos campeões catarinenses. A gente pegou um time, um clube praticamente que não existia, né? E a gente foi mexendo aos pouquinhos, mesclando e devagarinho a gente se deparou sendo campeão catarinense. Eu volto a dizer, foi uma emoção para mim que nem Copa do Mundo trouxe tanta emoção para mim como a Chapecoense ser campeão. Na verdade, eu sempre tinha muita esperança de fazer uma boa campanha. É óbvio que a gente não imaginava de conseguir o título, mas eu queria agradecer aos jogadores que vestiram essa nossa camisa com tanta garra, parabenizar o nosso torcedor pela vinda ao campo, todos os jogos, em função, do incentivo da torcida, da comunidade de Chapecó em si. Acho que a gente conseguiu esse êxito. Dentro da nossa condição financeira, do nosso patamar,
não imaginávamos que chegássemos a ser campeões. Mas com o passar do tempo, com os resultados, acho que a união de todos, acho que fez a diferença foi a união do grupo. Enfim, todo mundo participou, acho que estava jogo a jogo sentindo aquela vontade mais de seguir em diante e conseguir o título. Pois olha, gente, este momento merece sim a devida comemoração. Afinal de contas, depois de 11 anos, estamos novamente vivendo a alegria da conquista de um título estadual, o tricampeonato catarinense por parte da Chapecoense. Não foi uma conquista fácil, pelo contrário, foi uma conquista muito difícil. O time da Chapecoense passou por dificuldades ao longo do campeonato. Em alguns momentos, a equipe comandada pelo técnico Agenor Pitinin esteve até desacreditada por parte da imprensa, por parte dos próprios torcedores, porque o time realmente não começou bem. Mas ao longo do campeonato, o time foi se encaixando, foi crescendo de produção, foi encontrando o seu verdadeiro futebol. Nos momentos difíceis do campeonato, o torcedor da Chapecoense teve uma participação fundamental, dando a força que a equipe precisava para buscar as vitórias, para buscar os resultados, e no momento em que o time embalou, a consequência natural disso foi esta grande conquista, a conquista maravilhosa do Campeonato Catarinense lá dentro do Heriberto Rios. Olha, a Chapecoense estava praticamente com as suas portas fechadas, quando nós, governo municipal, juntamente com o setor empresarial e principalmente a diretoria que aí está, nos unimos, reconstruímos a esperança e tivemos a oportunidade, com o apoio do torcedor, da diretoria da Chapecoense e seus patrocinadores, conquistar muito antes daquilo que nós imaginávamos, ser campeão catarinense. Foi a garra, a superação, a união de um povo que nos deu todas essas alegrias. Esta foi a história da conquista de um título que parecia impossível tornar-se realidade. Chapecoense, tricampeão catarinense de futebol. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. De frente pra você, as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. São detalhes desta vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu deixei partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar sorrindo. Eu sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Momentos que eu não me esqueci. São detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Mas eu estou aqui, vivendo esse momento lindo, lindo. De frente pra vocês, as mesmas emoções sentindo. Eu tô em paz com a vida e o que ela me traz, a fé que me faz otimista demais. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções
sempre um esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu és sempre o vencedor. São tantos títulos outrora conquistados, com bravura, muita raça e fervor.